Olá, meus colegas, meus amigos, muito obrigado, Alex. Muito bacana ouvir os meus amigos Alberto, a Cíntia, que longa data a gente já debate, né, muito sobre o direito tributário. A reforma tributária com certeza está aí batendo a nossa porta. Já saiu uma lei complementar, estamos aguardando a outra. E realmente os municípios têm muito que se preocupar. Nossos colegas da advocacia pública terão muito trabalho e nós precisamos sempre estar sempre bem qualificados, bem instruídos para servir mais o interesse público, servir aos munícipes, e isso é uma função constitucional de grandeza, de tamanha grandeza, e a gente tem que estar preparados para isso, né? E com certeza, depois da fala da Cíntia e do Alberto, a gente vê aí o tamanho, né, da importância da matéria, o conhecimento deles, sobre o conteúdo da reforma tributária e com certeza aí deu um viés para toda a advocacia pública, né? E muito bem mediado aí pelo nosso colega Alex, né, que trouxe os insights aí importantes aí do direito tributário. E agora, do início, com muito prazer, com muita alegria, agradecendo já o convite também, materializado pela minha amiga Cíntia, para mediar essa mesa, né, em nome da IPDM, que é o Instituto Paranaense de Direito Municipal, para a gente conversar um pouquinho sobre licitações e contratações sustentáveis. É um tema também de suma importância a gente ter tentar aliar, né, as contratações públicas, o direito administrativo, com relações sustentáveis, que muitos colocam só o direito ambiental, mas não é só o direito ambiental. Hoje, a sustentabilidade, a gente tem que pensar em todas as áreas, inclusive na tributária. Eu sempre puxo o peixe um pouquinho para o lado tributário, vocês já notaram, né? Mas a sustentabilidade, a gente tem que pensar em todas as áreas e principalmente nessas contratações públicas, onde acaba fomentando, tendo de uma certa forma intervenção do Estado na economia e que o Estado acaba dirigindo, né? Que tipo de compra, fomentando e incentivando, né, as compras e, obviamente, tendo esse viés sustentável, a gente começa a conciliar o direito administrativo com o meio ambiente, o bem-estar, a sociedade, né? Não só pensando na questão financeira. E para isso, a gente convidou a professora Tereza Vilac, um grande nome aí nacional, nossa colega da Advocacia Pública Federal, né, advogada da União, e doutora em Ciências Ambientais. Então, professora Tereza, seja muito bem-vinda e já passo a palavra para ouvi-la aqui. É um prazer. Muito obrigada, caro colega, doutor Elton. É uma alegria estar podendo acompanhar os painéis que me antecederam e perceber a densidade não só teórica, né, de profundidade das falas, como também as propostas de aplicações práticas, né? E a própria temática desse primeiro Congresso Nacional de Escolas de Direito Municipal nas relações entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e políticas públicas me trouxe muita alegria. Muita alegria por perceber que há uma continuidade de um protagonismo que já vem sendo exercido pelas escolas municipais. Já tive a oportunidade de falar antecedentemente em alguns eventos de procuradores municipais e, assim, olha, com toda sinceridade, Cíntia, Vanesca, todos os colegas organizadores, assim, desculpa se eu não estiver nomeando todos. A sustentabilidade, vocês sabem, ela acontece no município, né? E o avanço das contratações públicas sustentáveis tem muito, principalmente em face desse cenário de mudanças climáticas, né? Que foram trazidas aí por Vanesca e também pela Daniela Libório, principalmente nesse cenário, né? O papel da relevância dos procuradores e procuradoras municipais para o fortalecimento, o enraizamento dessa relevante política pública nacional. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a Elton, eu acho que nós temos sim, eu recebo esse convite para aprofundar os meus estudos nessa relação também tributária
via contratações públicas. Eu achei muito interessante, é um ponto que eu ainda não tinha me dedicado, aprendi muito também com o Cintia agora. Então, eu acho que nós temos que avançar, e avançarmos juntos. Avança-se melhor e com mais sustentabilidade no tempo, né? Com laços nos valores e princípios constitucionais da advocacia pública brasileira, municipal, estadual e federal. Então, eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um hábito que eu tenho procurado exercer, né, em busca de tornar mais acessível a nossa fala. Eu sou uma mulher branca de 54 anos, tenho cabelo castanho escuro, presos, estou com uma camisa branca, num quarto com um estante de livros ao fundo e ao lado um quadro pintado pela minha avó. E por que que eu sempre menciono esse quadro? Porque ela começou a pintar aos 80 anos. É o que eu digo, sempre é tempo. E a emergência climática nos mostra que não há como não se enfrentar os novos desafios. No caso dela, foi a realização de um sonho. No nosso caso, é a realização de uma constitucional função, uma elevação cada vez maior das funções que exercemos como advogados públicos, né? Então, eu vou tomar liberdade aqui de compartilhar o meu slide. Eu fiz uma breve apresentação, porque essa apresentação, ela tem alguns QR codes de material que eu gostaria de que vocês pudessem se beneficiar, né? Então, deixa eu só ver aqui se está no modo tela cheia, só um minuto. Está no modo tela cheia? Então, vamos lá. Agora sim, professora. Obrigada. Então, o convite que me foi feito para o tema da minha fala é sobre a política regulatória sustentável das licitações públicas, né? Sob três vertentes: ambiental, social e econômica. Eu vou trazer aqui também a vertente da acessibilidade, que eu considero que ela não se restringe só a uma dimensão que é social, por estudos que foram empreendidos aí há mais de uma década pelo Dr. Marcos Bliacheres, também advogado da União, a questão das licitações sustentáveis e a importância da acessibilidade como uma categoria também autônoma e não uma subclasse da dimensão social, tá? E também a dimensão climática. Ainda que não tenhamos previsões na lei de licitações, não há necessidade, porque a dimensão climática, ela está subjacente, presente em diversos dispositivos da nossa nova lei de licitações. E o grande desafio, a grande provocação para todos que me escutam é quando o exemplo começa na escola. O tema veio assim, e eu estou muito acostumada a falar na questão das escolas, quando a gente se refere à educação ambiental, pela Política Nacional de Educação Ambiental, que ela é transversal, que ela é informal, ela não se refere, ela é transdisciplinar, e é muito bom essa abordagem no enfoque das escolas de direito municipal, né? Então, vamos lá para a nossa conversa. Eu queria contextualizar primeiro que licitações sustentáveis, contratações sustentáveis, então nós estamos aqui nos referindo também a dispensas e inexigibilidades, elas são constitucionais e são legais desde 1988, da Constituição de 1988. A alteração legislativa na 8666, para quem atua em licitações, é o número da lei, né? A antiga lei de licitações, ela só ocorreu em 2010. Mas nós já tínhamos iniciativas municipais, estaduais e até uma recente posição do ministro Dias Toffoli em ADI, que contratação pública sustentável é constitucional e legal desde a Constituição Federal de 1988. Esse é o nosso mundo da juridicidade. Então, não é apenas a partir da 8666 e não é também com esse reforço que veio na Lei 14.133. A obrigatoriedade está desde a nossa Constituição Federal, que alçou o direito ao meio ambiente, a sua preservação, o dever do Estado, como um status assim, de um princípio inafastável. Então, o fundamento constitucional ele era suficiente para a efetivação de contratações sustentáveis, como nós já
temos aqui exemplos no estado de São Paulo, município de São Paulo, e algumas outras prefeituras também pelo Brasil que já tinham políticas de contratações sustentáveis antes de 2010. O cenário que nós estamos hoje é aquele já trazido pelas colegas que me antecederam, que é um cenário de vulnerabilidade ambiental e climática. E há um reforço nesse contexto, há uma responsabilidade socioambiental do Estado em preservar o meio ambiente, também por intermédio dessas contratações públicas. Então, nós temos aqui dois desafios. O primeiro é a disseminação do conhecimento, e o segundo é a implementação de políticas de contratações públicas sustentáveis. Aí entra a função regulatória das contratações sustentáveis de uma perspectiva que englobe novos cenários, novas categorias. A que eu estou me referindo? Me refiro à bioeconomia, a soluções baseadas na natureza, a pagamentos por serviços ambientais e a economia circular. Então, a gente poder fazer a conexão de contratações e incluo também as questões tributárias trazidas aqui pelo meu colega que está mediando o painel. Então, há essa uma emergência de implementar, a observar minimamente a legislação nacional de sustentabilidade e, além disso, uma responsabilidade propositiva, porque não há mais, né? Os colegas aqui já mencionaram, a gente não tem mais condições de permanecer efetuando o nosso modo de agir administrativo e jurídico da maneira que sempre foi baseado no direito administrativo do medo e outras questões. Nós temos que atuar como advocacia pública brasileira com sustentação e segurança jurídica para esses gestores, tá bom? E é um desafio que engloba também a realidade geográfica, a extensão territorial do nosso país, a distinção entre as soluções que serão aplicadas para regiões, grandes centros urbanos, para regiões com predominância rural, cidades menores, a consideração dos nossos biomas e da biodiversidade, porque nós temos diferentes soluções, por exemplo, construtivas em função de questões climáticas e até culturais, dependendo da região do país no qual essas construções, essas obras públicas serão efetivadas. Então, há um ponto que eu tenho desenvolvido aí no último ano, que é a consideração das contratações sustentáveis em relação ao território. Nós temos que olhar, como advogados públicos, assessorando os gestores. Ai, perdão, está aparecendo aqui uma comunicação do meu SharePoint, do meu Teams, perdão. Há uma comunicação que há esse gestor público que considere o território, a biodiversidade e também a cultura, né, com a participação também das populações e com extensão de participação e controle social, considerando o impacto também das compras de serviços e obras governamentais no tocante ao nosso entorno, ao nosso território, à nossa vizinhança, toda essa conexão com o direito urbanístico que já foi trazido aqui. Então, abordar essa função regulatória, porque sim, eu tenho sustentado academicamente que há uma função regulatória e nós precisamos construir no Brasil uma teoria de regulação das contratações públicas sustentáveis para que a gente possa ter, considerando as competências constitucionais na disciplina das temáticas ambiental e também administrativa licitatória, e considerando também a, perdão, como que eu fiquei um pouco preocupada se vai surgir mensagens no Teams, mas vou focar aqui. Considerando também a necessidade de a gente adequar estabelecimento de políticas que sejam municipais e decisões de ações governamentais a essa situação, tá? Então, nessa perspectiva, falar de contratação sustentável, o que eu gostaria de abordar são dois eixos, né? Primeiro são as contratações em si mesmas.
Nesse sentido, pensando no meu público-alvo, a importância da segurança jurídica que é fornecida pelos procuradores e procuradoras municipais, a importância de uma consultoria e um assessoramento jurídico que seja dialógico e presente na construção dessas soluções, junto com o gestor, encaminhando as melhores soluções na perspectiva jurídica. Não falo aqui de nós adentrarmos no mérito das escolhas dos gestores públicos, então há uma relevância de cada procurador e procuradora municipal, em cada parecer em contratação pública, analisar os aspectos jurídicos de sustentabilidade. Seja também a atuação de procuradores e procuradoras municipais na elaboração, no processo legislativo, na análise de minutas de projetos de leis ou de decretos municipais e de regulamentações municipais. Esse é um eixo. O segundo eixo tem uma relação com o papel das escolas de direito municipal, dos centros de estudos jurídicos, das procuradorias gerais do município, nos seus processos formativos, no seu planejamento. Na disseminação de um conhecimento sobre contratações públicas sustentáveis que tem uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Como já foi dito aqui no dia de hoje, conversarmos com as outras ciências, porque essa temática ela é eminentemente transdisciplinar e nós precisamos saber efetivamente quais são as conceituações de outros campos do conhecimento para poder aplicar na nossa legislação. E também parcerias e colaborações interfederativas, e eu vou apresentar aqui para vocês uma dessas parcerias, uma sugestão dessas parcerias, tá bom? No primeiro ponto, um procurador e procuradora municipal deve ter o olhar com relação ao cumprimento da legislação, das normas infralegais também, que vão desde a fase de planejamento para a elaboração desse edital, seguindo-se a execução contratual e também a gestão de resíduos e rejeitos. Isso é aquilo que a gente considera o ciclo de uma contratação pública que é sustentável. Não basta o edital sustentável. Sustentabilidade, vejo aqui, doutora Lília, uma satisfação revê-la também. Tivemos num evento e nos conhecemos. A possibilidade também de que essa visão sistêmica de um ciclo de contratação pública pense na não geração de resíduos desde a fase de planejamento. E aí há um papel do procurador do município, não gosto da palavra letramento, porque aqui não se aplica, mas há um papel do procurador do município e também das escolas municipais de direito municipal em cursos e capacitações para esses gestores públicos, passando informação aprofundada e balizada para a temática. A possibilitar também segurança jurídica naquilo que está para além do que é obrigatório. Por exemplo, quer fazer uma mini usina fotovoltaica, especificações menos insustentáveis, opção por energias renováveis, carros elétricos, que já temos alguns exemplos disso que são de contratações bem-sucedidas. E, ao final, essa avaliação que tem uma relação com o ciclo de política pública. Né? Nós não podemos parar apenas no tocante à atividade de não pensar o que aconteceu com aquele resíduo. Aqui alguns pontos que a nova lei de licitação trouxe, o ciclo de vida do objeto, isso aqui dá uma aula gigantesca, não é análise de ciclo de vida, é uma abordagem de ciclo de vida para que o servidor e o procurador não exija do servidor ele ir além das suas competências administrativas e que ele não invada competências de órgãos ambientais, a questão do que é o resultado mais vantajoso de uma contratação, a internalização de externalidades e custos ambientais, a importância do estudo técnico preliminar viabilizar uma proteção ambiental e climática, identificação dos riscos, o mapeamento de riscos também deve considerar os riscos ambientais e os riscos climáticos. Isso também para aquisições, serviços e obras. Eu vi que a professora Vanesca falou do princípio da prevenção e também da precaução. Eu tenho defendido há muito tempo também, comum do entendimento dela, que esses dois princípios de direito ambiental, eles devem sim ser aplicados na nova lei de licitações, porque ela deve promover o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, eles são princípios que balizam e fundamentam decisões dos gestores públicos. Apresenta o material trazido pela Advocacia Geral da União. Existe uma Câmara Nacional de Sustentabilidade que atualiza anualmente esse Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, tá bom? Nós estamos agora na atualização da 8ª edição para lançamento no segundo semestre. E o que é esse guia?
É um verdadeiro livro com orientações jurídicas, um livro gratuito de licitação sustentável. Nós temos uma parte geral em que tem toda a fundamentação, no uso de linguagem simples, é bem objetivo, não é acadêmico, explicando os passos a passos que os gestores devem utilizar na aplicação das contratações sustentáveis, e uma segunda parte, que são 43 tabelas com as principais normas e leis e decretos de âmbito nacional, e a correspondente análise jurídica pela Câmara Nacional de Sustentabilidade, aonde se aplica. Se é uma obrigação da contratada, se é um requisito, se é uma especificação técnica do objeto. Então, aqui eu pus o exemplo do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que é uma poderosa ferramenta que é para atividades potencialmente poluidoras e vem sido inserido nos editais da AGU há mais de uma década e sem questionamentos por parte do Tribunal de Contas da União. Inclusive, esse material ele foi reconhecido em acordos pelo Tribunal de Contas da União como uma boa prática de gestão pública. Foi inscrito no Prêmio Inovare e do ano passado está disponível também lá no site do Prêmio Inovare com alguns detalhamentos. Aqui está o QR Code para quem quiser baixar esse material. O que que tem nesse material? Legislação de âmbito política nacional de meio ambiente, política nacional de resíduos sólidos, logística reversa, ele não tem. Legislação estadual e legislação municipal, com a ressalva escrita nesse material que o servidor, o procurador que dele for se utilizar, deve fazer a complementação com a sua realidade normativa institucionalizada no âmbito da cidade, do território no qual ele se situa. Além disso, estão previstas as dimensões ambientais, a dimensão social, a dimensão econômica, e nós estamos avançando também. Nós temos já menções à relação da temática com direitos humanos, e esse ano vamos avançar também na atualização do material, abordando a temática da economia circular, tá bom? No âmbito, nós tínhamos dois eixos. No segundo eixo, com relação às escolas de direito municipal, aos centros jurídicos, das procuradorias, a importância também da adoção de políticas internas de sustentabilidade por esses centros e essas escolas. Então, uma normatização de um regimento que seja com relação a essas políticas internas, estabelecer uma resolução, uma portaria, com quais são os eixos de atuação de sustentabilidade que serão implementados por aquele centro jurídico ou por aquela escola de direito municipal, tá? Minimamente é importante que conste contratações sustentáveis, coleta seletiva com inclusão social de catadores, redução do consumo, substituição, muitas vezes, da aquisição pela função, minimizar a geração de resíduos, opção por energias renováveis e também estabelecer mensuradores. A gente tem que ter indicadores de sustentabilidade para poder trabalhar no que está avançando, no que está e no que não está avançando suficientemente para avançar. Tá bom? Nós temos hoje no Tribunal de Contas da União, o antigo índice IGG foi transformado, vai dar um ano mais ou menos, num novo indicador do TCU para os órgãos federais, que é o IESGO, que considera a governança, os critérios ambientais e os critérios sociais na avaliação dos órgãos públicos federais. E lá estão previstas também diversas questões no questionário relacionadas às contratações sustentáveis, tá bom? Eu trago ao final, para que tenhamos tempo de ter uma conversa, um debate, eu trago ao final uma iniciativa da Advocacia Geral da União, que se refere ao Laboratório de Inovação da AGU, o Labore. O Labore está vinculado ao gabinete do Advogado-Geral da União, ele está sob a coordenação do Procurador Federal Bruno Portela. O que é o Labore? É trabalhar com inovação numa perspectiva colaborativa e multidisciplinar, fomentando soluções inovadoras em produtos e serviços e mesmo processos para que haja na advocacia pública brasileira um aprimoramento da segurança jurídica, da gestão e de políticas públicas em benefício social. Ou seja, junto a gente vai mais longe. E aí a AGU criou esse laboratório. A AGU hoje foi reconhecida como ICT, e um dos projetos que eu trago aqui para vocês, a partir
de uma conversa com o coordenador, doutor Bruno, e também com o doutor Daniel Franco, que integra a equipe, são as caravanas do Labore. A Advocacia Geral da União pelo Labore vai em estados brasileiros, um em cada região, para apresentar as suas soluções em diferentes eixos temáticos e trazer um processo de articulação com as procuradorias estaduais e municipais desses estados, tanto no intercâmbio como na realização de oficinas, que a gente possa avançar conjuntamente, fazendo um arsenal e ações propositivas para diferentes implementações em 6 eixos. Os eixos das caravanas são esses: inovação na gestão do conhecimento, soluções jurídicas inovadoras para a política pública, o eixo de sustentabilidade, o eixo de governança, o eixo de transformação digital e o eixo de métodos adequados de solução de conflitos e de desjudicialização. Então, fica aqui o convite para o público conhecer o Labore, conhecer as iniciativas. Então, eu trago aqui mais um QR Code para vocês e o e-mail, caso haja interesse de escolas e centros jurídicos, entrar em contato e fazerem parcerias com o Labore. Nós temos todo um cronograma aí durante todo o ano de 2025, iniciaremos no Ceará, em maio, a visita presencial com essa atuação, e isso já está em andamento, para que nós tenhamos um grande intercâmbio com as procuradorias municipais e federais, com grande ganho tanto para a AGU como também para as procuradorias estaduais e municipais, para que a gente possa avançar fazendo um fortalecimento conjunto da advocacia pública brasileira, tá bom? Deixo aqui os e-mails para vocês, agradeço imensamente a minha fala e estou à disposição aí, temos alguns minutos para um diálogo. Muito obrigada. Ótimo, professora Tereza, muito bom ouvi-la. E claro que a gente fica com algumas reflexões, algumas provocações, principalmente envolvendo municípios, né? Eu trabalhei durante 9 anos no município de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, e a gente sempre discutia, né? Eu fazia mestrado concomitantemente com o meu trabalho na procuradoria, e a dúvida que a gente tinha, até eu quero jogar para a professora aí uma provocação, de como que municípios pequenos, porque São José a gente vê um município, vamos dizer, grande, né? Terceiro, quarto maior arrecadação do estado. Mas a gente pensar um município pequeno, município assim, de interior, como que ele pode desenvolver ações sustentáveis de forma assim que consiga conciliar com a parte financeira? Se a professora tem alguns exemplos, algum caminho assim para esses municípios, porque grande parte dos nossos colegas que nos escutam, nos veem, possivelmente são desses municípios, né? Porque se a gente pensar Curitiba, Porto Alegre, municípios capitais, eu acredito que já tem uma estrutura, né? Que foi algo que eu percebi. Quando eu saí do município, eu fui para o estado, o grande choque é a estrutura, né? Estrutura legislativa, estrutura administrativa, estrutura financeira, né? E então eu vejo assim, o que que esses municípios podem pensar e já de início tomar como medidas sustentáveis? Adotar os bons programas que já existem. Nesse sentido, eu indico, assim, um pequeno município, ou mesmo grandes municípios, são signatários desse programa, que é o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública, chamado A3P pela sigla. É um programa que já tem mais de 20 anos, ele é capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e o programa objetiva trazer justamente uma metodologia para implementação da gestão pública sustentável em diferentes órgãos públicos. É um programa de adesão voluntária, né? E ele trabalha com 6 eixos temáticos, com construções sustentáveis, licitações sustentáveis, coleta seletiva, educação ambiental. Então, nessa perspectiva e qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Que nós temos, principalmente o quanto se mostrou precursor esse programa, e hoje nós
vemos o quanto há essa preocupação com a qualidade mental de seus servidores, né, desde a pandemia. Então, há uma estrutura, ele está vinculado ao Departamento de Educação Ambiental no Ministério, é disponível no site lá do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que esse é um caminho para a implementação de uma política, de uma governança. Inclusive, o programa agora está com uma parceria para a UNB, com a UNB de Brasília, para uma atualização, um aprimoramento nos seus eixos, nas suas ações. Então, é um programa que está em constante aperfeiçoamento, tá? Ele pressupõe uma adesão, um plano de trabalho. Além disso, pontualmente eu indico a adoção do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, porque é um guia aprovado pelo Consultor-Geral da União e é um material que fornece segurança jurídica. A análise que nós fazemos na Câmara Nacional de Sustentabilidade, ela é jurídica. Então, tudo que está lá naquele guia é de incidência obrigatória, desde uma resolução da Anvisa, a uma resolução do CONAMA, até uma política nacional de resíduos sólidos que eu exemplifiquei aqui, por exemplo, né? Então, o que está lá é esse exame jurídico de toda essa legislação, inclusive de direito do trabalho e tal, de acessibilidade e a sua obrigatoriedade, e já apresentando aos servidores as redações, as sugestões de redação, inserir como obrigação da contratada, e já tem lá. Nós sempre indicamos que o guia ele conversa com os modelos de minutas de edital, da Advocacia Geral da União e depois da Lei de Licitações é da AGU e do MGI, Ministério da Gestão e Inovação. Então, o guia dialoga com essas minutas, então, se eventualmente houver um município muito pequeno que não precisa reescrever ou construir uma minuta um termo de referência, um modelo de contrato, já são disponibilizados vários modelos, com dedicação, sem dedicação exclusiva de mão de obra, vários modelos, e aí o guia dialoga com esses modelos de minuta, e é uma solução mais pontual. Eu acho que tem outras possibilidades também, o plano de logística sustentável, mas não são obrigatórios, né? Eles não são obrigatórios para os municípios. Eu acho principalmente a força da advocacia pública, porque ela é propulsora, né? E os tribunais de contas também estaduais, eles estão muito fortalecidos nessa temática. Nós temos vários tribunais de contas estaduais atuando com licitações sustentáveis e, inclusive, orientando os seus municípios nessa temática. Destaco aqui Rio Grande do Sul, pela conselheira Daniela Zago, Santa Catarina, pela conselheira Sabrina Walken, e outros tribunais, não estou aqui me limitando a esses, é o que me ocorreu, mas eles também estão adotando e o TCU também, tá? Os ministros estão considerando isso positivamente em seus acordos, então há um movimento de coordenação, não assim deliberada, mas de uma sensibilização de diversos órgãos e atores institucionais de que sim, há de se usar o uso do poder de compra do Estado, né, Elton, de uma maneira que seja responsável, vinculada ao ODS 12, e várias contratações dialogam com todos os outros ODSs. Água, saneamento, saúde, educação. Então, vários ODSs, eles são implementados pelas contratações públicas. Perfeito, professora. Até eu vou aproveitar e fazer mais uma indagação, que a gente tem mais um tempinho aqui do painel. Hoje o painel é todo seu. Aproveitar só para a última pergunta, que a gente vê também no direito tributário muito a questão do desenvolvimento econômico aliado a uma proteção do meio ambiente e a questão da sustentabilidade, que a gente chama sustentabilidade financeira e sustentabilidade também ambiental. Tanto que a reforma tributária veio nesse sentido também, né, de privilegiar com uma tributação menos agressiva nessa situação que você tem a proteção ambiental. É, a professora acha que há um problema assim nessa virada de chave da sustentabilidade, mais um problema ligado à legalidade ou às vezes até cultural? Porque a gente tem às vezes algumas restrições. Por exemplo, a questão do litígio, a gente vê muitas vezes que a gente é criado por litígio e a gente tem dificuldade da conciliação. Essa virada da chave da sustentabilidade, a gente tem alguma amarra que a professora vê que
A gente precisa trabalhar dentro da nossa profissão, até mesmo na advocacia pública? Eu acho que a gente tem amarra sim, Elton, mas não é uma amarra que está circunscrita à advocacia pública, né? Usando a sua fala de amarra, ela é social. Se a gente for pensar no processo de conscientização ambiental e o tempo histórico do mundo, ele é pequeno. O tempo de conscientização, de se atentar para os agrotóxicos e outras influências no meio, se a gente for pensar o tempo histórico da Terra, do homem na Terra e da mulher na Terra, é muito pouco tempo. São poucos anos, em termos históricos, em termos de história do mundo, né? E eu acho que essa é um ponto, se a gente fosse identificar algumas barreiras. O outro ponto é que a gente tem muito pouca ainda, agora, nem tanto, em função das mudanças climáticas, nós temos muito pouca, gerações que tiveram seus processos formativos em escola e faculdade, sem pensar na questão do meio ambiente, né? No próprio Brasil, esse tema é muito recente, né? Proteção da Mata Atlântica, poucas décadas atrás, né? Então, se a gente, a Constituição só de 88, que inseriu o 225, então a gente tem essa questão também desse desconhecimento e de processos formativos, educacionais, que não consideram a sustentabilidade numa perspectiva nem disciplinar, e muito menos transdisciplinar. Então, a gente, por mais que tenha uma política nacional de educação ambiental, por mais que a gente tenha tido uma alteração legislativa muito recente nessa política, que incluiu mudança climática lá, educação, pensando em adaptação, em mitigação climática, em vulnerabilidade climática, são assuntos que ainda não são espalhados socialmente. Eu tenho 53, 54, perdão. Então, talvez eu vejo, por minhas filhas têm 19, é uma outra geração, né? Cresceu de uma outra maneira. Nós temos também resistências e associação à temática, a questões ideológicas, questões partidárias, ou questões mesmo do senso comum, mesmo preconceituosas. Isso é de gente que não tem o que fazer. Às vezes a gente escuta, né? Quer salvar o mundo. E nós temos o principal ponto, que para mim, o grande problema do aumento da conscientização ambiental é porque as pessoas não veem o dano. Na grande maioria das vezes, quando a gente gera uma poluição, seja quando não dá a destinação adequada de uma pilha que usou em casa, hoje eu troquei a pilha do meu relógio. Se eu não for dar a destinação adequada para essa pilha, eu não vou ver o que aconteceu. E nós estamos dentro de uma lógica ainda mecanicista, está em ruptura, né, desse mito do progresso, e que eu me responsabilizo pelo que eu vejo. Uma mentalidade privatista no sentido, eu provoquei o dano aparece, mas a poluição a gente não vê. Esse tipo de alteração, as alterações climáticas não respeitam fronteiras. Então, eu acho que há ainda, principalmente isso, uma dificuldade humana das pessoas perceberem que elas não precisam ver o dano, né? Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Eu faço o óleo lubrificante do carro e vou lá num lugar que não dá destinação adequada, mas nós temos tantas normas que disciplinam essa temática que, assim, há um movimento propulsor dos órgãos públicos, por exemplo, nesses resíduos que eu mesmo dei o exemplo, nos resíduos de construção civil, que tem todo um plano de gerenciamento de construção civil, só que a gente tem que ir além, ajudar aos gestores públicos brasileiros a estarem atualizados com o direito das mudanças climáticas, que sim, ele tem todas as suas especificidades, fazer a conexão do direito ambiental, do direito das mudanças climáticas, com o direito das licitações, que é o foco aqui, fazer a conexão disso com o direito à cidade e o direito urbanístico, com a preservação ambiental,
E numa construção também que seja dialógica e que, no meu ponto de vista, ela traz uma responsabilidade ética estatal e de nós, atores públicos, né, como advogados públicos, inafastável. É um dever ético inafastável. Em cada licitação, se eu não considerar esses aspectos jurídicos, eu não tenho. Provocar o gestor para que ele consulte o material da AGU ou outro, provocar o gestor para que ele faça um planejamento de uma edificação, num projeto básico que considere o escoamento das águas da chuva, várias questões aqui que foram trazidas no painel anterior, as cidades de esponja, tudo isso é uma conversa que é que ser ter tida, que não é uma quebra da fronteira do jurídico, mas é apresentar ao gestor que ele também deve estar atento a essas questões, porque elas vão impactar. Se não impactarem hoje, elas vão impactar daqui a uns anos. E as soluções que são muito simples e muito operacionalizáveis, estacionamento aberto com arborização, melhora a temperatura, ventilação natural. Então, são soluções que elas precisam ter propulsores também, na nossa realidade administrativa. O que eu acho em termos de sustentabilidade, me encaminhando para o final, é que nós vivemos, assim, não há a própria lógica, né, da sustentabilidade, ela não é cartesiana. Ela não é baseada naqueles métodos da ciência que a gente, dedutivos e indutivos, porque a gente está trabalhando com desafios daquilo que se chama de uma ciência pós-normal, que a gente não sabe o que que vai acontecer e que a gente tem que conversar com as outras ciências na busca dessas soluções e trabalhar com os princípios. Por isso a precaução e a prevenção, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu gostaria de reforçar, fazer o convite aos colegas das escolas que se interessarem em conhecer tanto o guia, os colegas também, aqui vejo vários colegas que já tive a possibilidade de dialogar, acompanhei no YouTube, que efetivam procuradores municipais, como o Sinara e outros, que efetivam na sua prática cotidiana a sustentabilidade, nesse fomento, relacionando, por exemplo, com inovação, e fomentar as escolas a conhecerem também o trabalho do Labore e se agregarem a esse movimento da advocacia pública pelos diferentes eixos, eu falando aqui da sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigado, professora Tereza, foi muito bom ouvi-la. Agora a gente vai para o fechamento, né, do nosso painel, já passando para a nossa colega Sinara, agradecendo também o convite feito para que eu pudesse mediar, né, esse painel junto com a professora Tereza, agradecendo Enadim, SDM, a escola da PGM São Paulo, Rio de Janeiro, Sejur, né, todos reunidos aí com um fim comum, para defender a advocacia pública, um exercício da advocacia pública responsável, sustentável e, com certeza, aí, atingindo o munícipe de uma forma que atenda o interesse público. Muito obrigado por todos. Sem mais perguntas aqui, agradeço a professora Tereza e já passo a palavra para a nossa colega Sinara. Muito obrigado, pessoal.